Olá a todos vocês. Bom, hoje eu vou estar fazendo um vídeo totalmente diferenciado. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a classificação silábica em hebraico, para que as pessoas saibam quando utilizar o kametz e o kametz hatuf. Bom, o sinal é esse daqui, ó, o sinal massorético. Então, algumas pessoas vêm lidando com sinais massoréticos, mas existe uma grande complexibilidade em saber quando utilizo essa forma com som de A e quando utiliza com som de O. Então, hoje eu vou estar trabalhando um pouquinho com a classificação silábica em hebraico, sílaba aberta, sílaba fechada, sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica, sílaba fechada átona e sílaba fechada tônica. E veremos a utilização desse sinal massorético com o som de A ou com o som de O. Algumas palavrinhas eu separei aqui e gostaria de colocar para que você tenha esse raciocínio. Vou colocar a primeira palavra que eu selecionei, que é essa palavra aqui, ó. Então, nós temos esta palavra aqui. Aí vem a pergunta, qual é a pronúncia desta palavra? O sinal massorético é o mesmo, tanto esse aqui quanto esse aqui. Será que eu poderia pronunciar, tem até algumas pessoas que confundem esse sinal. Daovaor. Existe isso em hebraico? Não, não existe, gente. Nenhuma gramática, nenhuma regra antiga de eu falar daovaor. Ou seja, transliterando seria esse D. Vou colocar aqui como alguns acreditam, né? O V aqui, que seria o BH, mas vou usar o V para facilitar a pronúncia. Existe isso daqui em hebraico? Não, gente. Não existe eu querer pegar esse sinal massorético e fazer isso aqui, ó, daovaor. Isso não existe, nenhum vocábulo é criado dessa forma. Bom, mas como que eu faço a classificação silábica em hebraico? E todas as gramáticas, tanto Gesenius, tanto Paul Avery, John Muraoka, Paige Kelly e tantos outros demais, todos eles explicam sempre a mesma regra existencial. O que constitui as sílabas em hebraico é a quantidade de vogais cheias. Porque além das vogais cheias, existem chamadas meias vogais, que são os shevás. Né? Tanto audível, vou usar uma linguagem bem simplificada para você compreender. Tanto o shevá simples, o mudo e o shevá composto. Vou colocar uma consoante para apoio. Essa é uma forma. Esta é outra forma. Esta é outra forma. E esta é a outra forma. Então, esses são chamados de meias vogais. Tem o shevá composto, esses três, hatef pata, hatef kametz, hatef seguro, tá? Então, esse aqui teria um som de E fraco, um som esvaído. Aqui representa o som de A, o som de O e o som de E. Então, esses são classificados as meias vogais. Então, o que constitui as sílabas em hebraico é a quantidade de vogais cheias. Mesmo que haja qualquer uma dessas vogais aqui, ó, desse sistema massorético, não constituirá sílabas em hebraico. Então, essas são as regras que todos os gramáticos defendem. Então, a quantidade mesmo que haja três, vamos colocar assim, né? 3 semivogais, né? Não constituirá sílaba, apenas as vogais cheias. Então, essas são classificadas as meias vogais, que são shevás, sendo ele simples, sendo ele composto. Não constituirá sílaba. Apenas uma explicação. Então, se eu tenho duas vogais cheias, logo, então eu tenho duas sílabas. Uma, duas. Ah, professor, mas eu não posso fazer aqui, então? Não. Se você fizer aqui, você está dizendo que a conta sílabas em hebraico? 3 sílabas. Não. Então, aqui, para que houvesse 3 sílabas, é necessário que houvesse o que aqui? Uma outra vogal, para constituir 3 sílabas. Como não há, então nós temos 2 sílabas. Volto. O que constitui as sílabas em hebraico é a quantidade de vogais cheias e não quantidade de consoantes. Isso dentro do sistema massorético, tá? Aí, nós já sabemos que aqui existe 2 sílabas. Ok, então uma palavra de sílaba, não é monossílaba, é de sílaba. Aí nós temos a tonicidade da sílaba. Só que antes da tonicidade, em hebraico existe sílaba aberta e sílaba fechada. O que é uma sílaba aberta? É quando a sílaba termina em vogal. Então, toda a sílaba aberta é igual a, vamos colocar aqui, vogal. Quando termina em vogal, vou explicar isso. E a sílaba fechada
é quando termina em consoante. Então, a primeira regra será essa aqui. Então, sílaba aberta quando termina em vogal. Sílaba fechada quando termina em consoante. O hebraico nós sempre começamos com a consoante, é a regra. Consoante, vogal, consoante, vogal. Então nós temos aqui uma consoante e uma vogal. Se está terminando em vogal, logo essa primeira sílaba ela é aberta, porque termina em vogal. A segunda sílaba nós temos consoante. Vou tirar esse sinal aqui para não complicar, porque a sílaba é essa aqui. Então aqui nós temos consoante, vogal, consoante. Essa sílaba ela é fechada, porque terminou em consoante. Então, consoante, vogal, consoante. Então, isso, depois que você faz a distinção silábica, você tem que saber se a sílaba é aberta ou se ela é fechada. Agora, existe também uma outra questão, é que existe também a sílaba aberta. Sílaba aberta átona e sílaba aberta tônica. E existe também a sílaba fechada átona e a sílaba fechada tônica. Nossa, professor, já complicou um pouquinho, sim. Aqui, quem não entende, quem não tem um conhecimento, ele se perde nessa regra. Tanto é, essa primeira sílaba é uma sílaba aberta. E tem mais. Tonicidade existe apenas em uma única sílaba em hebraico. Então, já vou colocar essa regra. Geralmente, a tonicidade sempre está na última sílaba. Espera aí, professor. Mas a última sílaba não é aqui? Não. É porque o hebraico escreve-se da direita para a esquerda. Então, aqui nós temos a primeira e a última sílaba. Então, a tonicidade está sobre essa sílaba. Caso a sílaba tônica não seja a última sílaba, sempre existirá um sinal demarcando qual é a sílaba tônica. Mas se não havendo nenhum sinal diacrítico, então a tonicidade recairá sempre sobre a última sílaba. Então, se eu tenho uma sílaba tônica, aqui eu tenho uma sílaba aberta. Aí vem a pergunta. Essa sílaba aberta ela é átona ou ela é tônica? É fácil de saber. Se a sílaba tônica não tem nenhum sinal demarcando que a tonicidade está aqui, então a sílaba tônica é a última. Logo, então, essa primeira sílaba é uma sílaba aberta átona. E em uma sílaba aberta átona, aí vem uma regrinha, outra regra. Eu uso uma vogal longa ou uma vogal breve? Aí tá. Lembra do sinalzinho maçonete que eu falei para vocês? Ele pode ter tanto o som de A quanto o som de O. Para que esse sinal tenha um som de A, é necessário que ele esteja em uma sílaba aberta átona. Olha aqui, ó. Sílaba aberta átona. Eu coloquei átona e tônica, tá? São duas classificações que existem. Mas para esse sinalzinho A, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Essa forma, para ter o som de A, é necessário que ele esteja em uma sílaba aberta átona. Que no caso aqui é ele. Logo, então, ele não terá o som de AU, mas nem de O, ele tem o som de A. Então, se essa consoante é um D, vou transliterar. É a vogal A, então eu tenho aqui DA. Não é DAO e nem Dó. Agora vamos para a última sílaba. A última sílaba é uma sílaba fechada. Em uma sílaba fechada, o que ocorre? Eu tenho que ter o que em uma sílaba fechada? Em uma sílaba fechada, aqui, sílaba fechada, átona, em uma sílaba fechada eu tenho que ter uma vogal breve. Breve. Aí, esse formato aqui, ó, esse O é classificado como uma vogal breve. Só tem um problema. Para que eu tivesse esse somzinho aqui de O, é necessário que fosse uma sílaba fechada, átona, para ter o som de O. Só tem um problema. A sílaba tônica está onde? Aqui. Então, em uma sílaba fechada tônica, essa aqui é uma sílaba fechada tônica. Em uma sílaba fechada tônica, eu tenho que ter uma vogal longa. Em uma sílaba fechada átona, eu tenho que ter uma vogal, se fosse átona, eu teria que ter uma vogal breve. Se fosse, né? Mas aqui é uma sílaba fechada tônica, logo aqui não pode ser também o som de O. Tem que ser o som de A também. Então fica aqui o BH, ou o som de V, né? Vou colocar aqui V embaixo, som de V. Aí eu tenho a vogal A e tem a consoante R. O que eu tenho aqui? Davar. Então a palavra davar significa palavra. Você viu como que é um pouquinho complexo? A distinção silábica, sílaba aberta, sílaba fechada,
sílaba aberta átona e tônica, sílaba fechada átona e tônica. Então não é tão simples, e foi solicitado para mim fazer esse vídeo, porque existem algumas pessoas que estão inserindo, né, algumas coisas em hebraico e deturpando, inserindo regras que não existem. Poderia existir, professor, uma regra? Poderia, se algum gramático tivesse estudado e todas as gramáticas dizendo que elas estavam erradas porque ele encontrou um fundamento melhor. Porém, essas pessoas que estão desenvolvendo esse Camex, né, com o som de AU, não tem conexão nenhuma. Professor, mas isso veio da gramática de Gordon. Gordon Gramática ensinou isso. Não, gente, está aqui a gramática de Gordon. E Gordon, ele deixa bem claro, só informando a vocês, que em nenhum momento Gordon, ele ensina isso. Tanto é, Gordon, ele fala que, eu vou ler para vocês, que, né, porque vocês talvez não tenham imagem de forma adequada. Camex é um alongo, diz que o Camex é um alongo. Né? Esse som é oco, tendendo para o, não ao. E se usa muito quando precede a sílaba tônica. Tá aí, sílaba tônica. Então, vocês estão vendo que Gordon, na página de número 11, ele deixa algo bem claro, trazendo essa informação. Então, ele informa que existe essa regrinha aí, tá? É que a resolução fica meio ruimzinha, mas eu grifei embaixo com caneta embaixo aí, sílaba tônica. Então, nem Gordon vai ensinar isso, né? Então, as pessoas se obtiveram dessa gramática para ensinar coisas que não existem. Então, essa é a regrinha aqui, gente, para vocês saberem quando se utilizar o Camex com som de A e quando utilizar com som de O. Mas eu vou pegar mais uma outra palavrinha, um pouco mais simples do que essa aqui, tá? Eu vou apagar aqui. Vamos a uma outra palavra que eu selecionei. Uma palavra bem conhecida. Essa aqui, ó. Quantas sílabas eu tenho nesse vocábulo aqui? Lembro, senhores, que as sílabas é feita pela quantidade de vogais cheias e não as minhas vogais. Professor, vogais cheias, o senhor tem 3 vogais logo. Então, eu tenho 3 sílabas em hebraico. Depois eu faço a transliteração para vocês, tá? Então, eu tenho a primeira sílaba aqui, a segunda sílaba aqui e a terceira sílaba aqui. Ok, então você sabe que isso aqui é uma trissílaba. Dentro de uma trissílaba, nós temos a sílaba tônica, pretônica e propretônica. Ainda existe isso em hebraico? Existe, professor? Existe. Então, são muitas regrinhas. Bom, a primeira sílaba, gente, vamos lá. Lembra que, não havendo nenhum sinal aqui, a sílaba tônica cai sempre na última sílaba. Então, vamos lá. Então, a sílaba tônica está aqui. Então, aqui está a tonicidade, nesta primeira sílaba. Então, nós temos aqui a primeira, a segunda e a terceira sílaba. Ok. Então, está na última sílaba, a tonicidade. Essa sílaba, ela é aberta ou fechada? Vamos lembrar da regrinha? Se termina com vogal, é uma sílaba aberta. Se termina em consoante, é uma sílaba fechada. Então, vamos lá. Sempre o hebraico começa com consoante. Então, vamos lá. Consoante, vogal. Terminou em vogal. Se terminou em vogal, isso aqui é uma sílaba aberta, professor. Ok? Essa segunda sílaba, vamos lá também? Consoante, vogal. Terminou em vogal. Então, ela é uma sílaba aberta também. E aqui? Consoante, vogal, consoante. Professor, quando termina em consoante é uma sílaba fechada. Ok, então nós temos sílaba aberta e sílaba fechada. Ok, então já fizemos a distinção silábica, já sabemos quantas sílabas há no vocábulo, sabemos o que é sílaba aberta e sílaba fechada, agora vamos saber o que é átono e o que é tônico. Bom, se a tonicidade está aqui, então eu estou dizendo que essa é uma sílaba aberta, átona. Aqui também é uma sílaba aberta, átona. Em sílaba aberta, átona, eu vou ter uma vogal longa. Então esse Camex é o som de A. Aqui também eu tenho uma sílaba aberta, átona. Logo, então, esse Camex tem um som de A também. E agora nós estamos em uma sílaba fechada, só que essa aqui é uma sílaba fechada tônica. Em uma sílaba fechada tônica, eu vou ter também esse aqui com som de A. Professor, e se essa última sílaba fosse uma sílaba fechada átona e não tônica? Opa! Então eu teria esse sinalzinho com som de O e não com som de A. Caso aqui fosse átona e não tônica. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Estão vendo?
Como que é claro? Agora vamos transliterar. Isso aqui é a consoante H, sinal maçorético A. A consoante A eu translitero assim, tá, gente? Apenas um apóstrofo. Vogal A. Depois eu tenho a consoante D, vou colocar o H, porque está sem um dagueche, que chama-se aqui. É mesmo, professor? E o senhor não poderia colocar o dagueche aqui? Vamos lá, gente, vamos ver. Se eu coloco o dagueche aqui, mas uma explicação. Professor, o que é dagueche? É tantos nomes, né, gente? É verdade. Se eu coloco o dagueche aqui, aí tem dois tipos de dagueche. Dagueche lene e o dagueche forte, onde as coisas vão parar. Se eu coloco o dagueche aqui, eu teria que modificar essa vocalização aqui, ó. Eu teria que colocar para breve e não para longo. Aqui já não seria mais câmex. Seria o pata, que tem também um som de A. Ah, é, professor? Por quê? Porque esse dagueche aqui, se eu colocar no dagueche, nesse caso aqui, ó, ele está sendo antecedido por uma vogal. Logo, então, ele reduplica a consoante. Ele faz que essa consoante seja reduplicada. E uma vez sendo reduplicada, a sílaba antecedente já não seria mais aberta. Seria uma sílaba fechada, porque eu redupliquei essa consoante com o dagueche. Mas essa aqui não é a aulinha, mas eu vou trazer uma aula para vocês de dagueche lene e dagueche forte, tá? Então, eu tenho aqui vogal A e a consoante final, que é o mensofite. Então, eu tenho Ha'adam. O que é Ha'adam? O homem. Agora, eu não poderia fazer assim, então, não, professor? Ra'o, A-O, D-H, Aon. Né? Algumas pessoas estão pegando o sinal do câmbio e se confundem. Ah, olha, Ra'o, Aon, Daon. Aí eu pergunto, vocês já encontraram isso alguma vez? Já pensou, gente, se eu for pegar toda vez esse sinalzinho aqui, colocar isso aqui, ó, então isso não existe, tá? Não existe. Ah, professor, mas eu vi lá que eles pegaram o tetagrama e colocaram, disseram lá que o tetagrama, né, isso aqui, ó, eles colocaram assim, professor, Yaô, Ru, Yaô. Então, se essa regra é padrão, então você vai ter que fazer com todos os nomes que contêm o sinal maçorético com câmbio, fazer isso aqui, do jeito que eu fiz. Olha que coisa. Aí eu te pergunto, encontra isso aqui alguma gramática? Não existe, tá, gente? Me desculpem, tá? Esse aqui não existe. Yaô, esse aqui não. A forma que eu estou explicando aqui para vocês, distinção silábica. Que esse sinalzinho aqui, ou ele tem o som de A, ou ele tem o som de O. Não existe o som de AU. Essa forma não existe, tá? Mas vamos continuar. Vou pegar uma outra palavra aqui, um pouquinho mais complexa. Essa palavra bem conhecida em hebraico. Esta aqui, ó. Pronto. Eretz. Ah, professor, aí eu tenho duas sílabas. Tem duas sílabas por quê? Porque você tem duas vogais cheias. Porém, aqui nesse caso, eu vou mudar. A tonicidade não está aqui. A tonicidade está aqui. Então, a sílaba tônica é a primeira e não a última. Ah, professor, peraí. Então, você tem duas sílabas. Essa primeira sílaba, ela é aberta, professor, porque terminou em vogal. Sim, é uma sílaba aberta porque terminou em vogal. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Opa, essa aqui então é fechada, professor. Porque terminou em consoante. Ok. Agora, essa sílaba, ela é aberta átona ou tônica? Olha o sinalzinho aqui em cima. Ah, professor, é uma sílaba aberta tônica. Ok. Em uma sílaba aberta tônica, eu tenho que ter uma vogal longa ou breve? Breve e não longa. E o seguro é uma vogal breve. Por isso que aqui está o seguro. Então, ah, professor, se aqui é a sílaba tônica, então aqui é uma sílaba fechada átona. Em uma sílaba fechada átona, eu vou ter que ter também uma vogal breve. Olha o seguro aqui de novo. Ficou claro aí? Aulinha? Então, existe, vamos lá. O que constitui as sílabas são as vogais cheias e não as minhas vogais. Mas dentre as vogais cheias, nós temos o quê? Vogais longas e vogais breves. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso aí. Eu tenho um vídeo que eu explico sobre as vogais longas por posição, vogais longas por natureza, vogais breves e meias vogais. Aí você pode pegar esse vídeo, assistir e tirar essas maiores e melhores informações. E para encerrar essa aula de hoje, depois eu trago sobre as outras aulas, eu quero falar sobre a palavra alimento. Eu vou apagar aqui, qualquer coisa você volta o vídeo aí. Um sinalzinho interessante que modifica muita coisa. Alimento. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Pronto, gente. Então eu tenho quantas sílabas aqui? Duas sílabas. Duas vogais cheias. A sílaba tônica está onde? Aqui na última sílaba.
Vamos lá, essa sílaba aqui, ela é aberta ou ela é fechada? O que vocês acham? Aberta ou fechada? A palavra alimento. Como que faço agora? Essa aqui, a sílaba tônica está aqui. Essa aqui, essa sílaba tônica está aqui. Essa aqui é uma sílaba átona. Então, ela é uma sílaba... Essa é uma sílaba fechada, professor. Porque termina em consoante. E é uma sílaba fechada átona. Porque essa tônica está aqui, professor. Então, essa aqui é átona, ok. Se essa aqui é átona, esse sinalzinho aqui é som de A ou de O? É som de O. Ah! E aqui, professor? Esse sinalzinho aqui. É som de A ou som de O? Vamos saber? Essa aqui é uma sílaba fechada. Só que aqui é uma sílaba fechada tônica. Em uma sílaba fechada tônica, eu tenho que ter uma vogal longa. Então, esse sinalzinho aqui terá o som de A. Nossa, professor, é o mesmo formato, porém um tem som de O e outro tem som de A. Sim, senhor. A pronúncia é orla. Orla. Essa é a pronúncia, que significa alimento. Ficou claro para vocês aí? Então eu tenho aqui, ó, uma sílaba fechada, que terminou em consoante. O Shiva aqui ele é mudo, porque antecede uma vogal breve, porque a sílaba tônica está aqui, ó, e não aqui. E aqui terminou em consoante, é uma sílaba fechada, porém tônica. Em uma sílaba fechada tônica, eu tenho que ter uma vogal breve. Transliteração seria isso aqui, ó. Então eu tenho um O, um K e um H. O Shiva é mudo. Eu tenho um L, A, H. Orla. Aqui. Então é isso aqui, gente. Agora, tem um probleminha. Ah, é, professor? E qual é? Eu vou apagar aqui. Vamos supor, gente, agora então, vou usar essa palavrinha aqui, eu vou colocar um sinalzinho aqui, que vai significar ela comeu. Aqui é alimento. Se eu fizer isso aqui, gente, ó, eita, se eu colocar esse sinalzinho aqui, eu já mudei. Mudou, professor? Mudei. Agora estou falando que a pronúncia é arla. Já mudou todo sentido. É só esse sinal, professor, só esse sinalzinho aqui, eu já mudei. Já não é mais som de O, agora é som de A. Chama-se METEC, o nome desse sinal diacrítico. Então, essa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Não confundir que esse sinal massorético aqui não tem som de AU. Tá? Mas, professor, e na pronúncia? Nem na pronúncia, gente. Na pronúncia, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar duas palavrinhas em hebraico aqui, tá? Esta... Eu vou colocar também esta aqui. Pronto. Essa pronúncia, isso aqui, eu vou transliterar aqui o Shiva para um elevado, tá? Isso aqui e aqui é isso aqui, ó. Eu não vou reduplicar aqui, tá? Para não confundir vocês. Pronto. Benei Shaddai. Ó, Benei. Na pronúncia em hebraico, eu só tenho um ponto de, vamos colocar de ditongo, né, de duas vogais. Só nesse caso, quando termina em Seriud, ou quando você tem um pata e yud aqui, ó, Shaddai. Só nesse caso, em pronúncia em hebraico, para você pronunciar o encontro de duas vogais, você tem só nesses dois casos excepcionais aqui. Tá? Não existe o kametz, essa forma aqui, com ao. Essa foi a aula de hoje, eu expliquei para vocês, não existe nenhuma gramática, ninguém nunca vai fazer isso. E se você for pegar esse som e colocar ao, então todo sinal massorético, qualquer palavra, em qualquer texto que se usa o sinal massorético, imagina o tamanho que vai ficar um vocábulo, ao, tá? Então não existe, tá bom? Só nesses dois casos excepcionais, que aqui significa filhos de, e aqui todo-poderoso, que é Shaddai. Então, só nesses dois casos, que na pronúncia, você vê que na escrita eu tenho consoante, tá? Aqui, ó. Consoante aqui e consoante aqui, tá vendo aqui? Não terminou em vogal. Não terminou, tá? Então, são as únicas duas formas. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer uma próxima aula ainda de gramática hebraica, falando um pouquinho sobre o Dagesh Learning e o Dagesh Forte. Muito obrigado. Lembrando vocês também, caso vocês queiram contribuir ou comprar um DVD sobre aula de hebraico que eu tenho, entre no meu site, colabore com o meu projeto, no meu blog, você possa adquirir um DVD sobre hebraico bíblico, até mesmo você pode fazer aulas online comigo via Skype. Então, um abraço a todos vocês, até mais e tchau, tchau.